É. Boa. Saco? Isso acontece, velho. Nem toda aula é legal, né? Beleza. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre server. Alguém já viu falar nesse negócio? Já ouviu falar? Alguém sabe o que é server? Vamos começar por aí. É um servidor que manda, através da server, a gente coloca um request e responde, né? A gente manda e recebe um request. Isso aí. Isso aí. Aula dada, pessoal. Acabou? Podemos. Eu vou definir aqui só no fim da aula o que é um server. São 20 mil slides de introdução e 4 explicando server. São necessários, acreditem em mim. Então aí, ó. Eu escrevi assim, ó. Precisamos desenvolver um sistema que seja facilmente distribuído para várias estações de trabalho, com uma arquitetura flexível e que seja facilmente escalonável. Lembra da aula passada, quando a gente começou a mostrar vários modelos de arquitetura distribuída? Sim? Mostramos client server, P2P, falamos de SOA. Lembram? Não. MVC no finzinho, certo? Qual é o melhor lugar para uma aplicação estar para que ela seja facilmente distribuída? Na internet, na web. Zilhões de pessoas, milhões de pessoas acessam a web, certo? Se eu faço um programa e disponibilizo na web, todo mundo usa, todo mundo é feliz, certo? Existe uma coisa em comum que todo mundo tem na web. O que é? Facebook, Twitter. Faço parte. Vamos partir desse princípio. Facebook e Twitter. Aonde esses dois aplicativos rodam? Na tua máquina, estou falando na tua máquina. Browser. Para que a internet se não tem browser? Certo? Mas falando de aplicativos dessa forma aí, o browser é a solução, certo? Todo mundo que tem internet tem um browser. E se eu tiver uma aplicação rodando no browser, eu garanto que todo mundo que tem um browser consiga fazer rodar essa paradinha aí. Beleza? Aí eu escrevi assim, ó. Precisamos então de uma super aplicação web, e aí justificando por que web. Aí nessa linha fala sobre a facilidade que nós temos em desenvolver aplicativos através de browser, porque temos bilhões e bilhões de clientes espalhados aí pelo mundo inteiro. E como funciona uma aplicação web? Alguém faz ideia de como funciona uma aplicação web? Pode chutar. Do jeito que você imagina. Ninguém é obrigado a saber. Certo? E recebe uma resposta do servidor. Quem faz a requisição e quem faz a resposta? Como que funciona isso? A gente faz a requisição. Quando vocês vão entrar no Facebook, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Os dados. Hã? Antes do login senha, vocês têm um passo importantíssimo. Dá request no browser lá para ir para o endereço. Colocar o endereço no URL para falar para o servidor assim: servidor, eu quero acessar essa página que só você tem. Certo? Se não fizer isso aí, nada feito. Beleza? Quando eu faço uma requisição lá através do browser, o servidor ele pode me retornar 1 milhão de coisas. Pode me retornar um arquivo, uma música, um PDF, um vídeo, certo? E pode retornar uma página HTML. Alguém sabe o que é uma página HTML? Todo mundo navega através desse bendito HTML. Eu vou explicar nas próximas slides aqui o HTML.
Então eu escrevi aí, ó, o browser do usuário permite que recursos possam ser solicitados ao servidor. O servidor recebe a solicitação, processa e retorna algo ao usuário. Até aí claro para todo mundo. Beleza? Acompanhem o raciocínio, senão trash metal aí até o fim do semestre. Aí eu descrevi os recursos que podem ser devolvidos pelo servidor. Uma página HTML, um arquivo, uma figura, um PDF e um etc. Isso é qualquer coisa. O servidor pode devolver qualquer coisa. Beleza? Qualquer objeto. Qualquer coisa. Se o seu recurso que você está solicitando ao servidor, o servidor fala assim, olha só, ele quer entrar nessa página específica. É uma requisição que o seu browser faz ao servidor. E o servidor vai procurar essa página e não encontra, ele dá esse erro aqui que todo mundo adora. 404. Not found. O servidor fala assim, eu não encontrei essa jossa que você está procurando. Olha lá. Aqui na metodista a gente não vai dar o not found, porque tem um carinha aqui que pega antes. Aqui não vai nem entrar na internet. Mas ainda. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, vai. Essa máquina aqui, sei lá, que o trópico de Capricórnio está passando bem em cima dela agora, ela resolve não funcionar. Essa máquina aí, que recebe as nossas requisições, ela é chamada aí no meio popular de servidor web. Beleza? Tranquilo até aí. Até aí chegar. E como funciona a comunicação entre um browser e um servidor web? Primeira coisa que a gente tem em mente. As duas pontas precisam falar uma língua em comum, certo? Não adianta nada, vindo aqui para o mundo real, eu conversar em português com uma pessoa que só entende inglês. Você viu alguma coisa? Comunicação a gente vai ter? Nenhuma, certo? No meio de computação, isso é uma coisa que estão aprender desde já. Os computadores só conversam através de meios comuns. Meios que tanto um lado entende, quanto o outro. Olha lá, ó. A Terra girou, passou, e está fazendo isso aqui comigo. Aí eu me pergunto, aonde está a câmera? É uma pegadinha, isso aqui é assim. Uma pegadinha. A câmera está aqui, ó, professor. Achou. Inicia aí, professor. Mas até reiniciar essa Eu achei ocupado. Acho que achei ocupado, era um mal. Sempre foi assim. Então, beleza. Então, precisa ter uma língua comum, tanto no servidor quanto no cliente, no browser. Quando eu falo cliente, agora, a partir de agora, aqui na aplicação browser, uma aplicação web, eu estou falando tanto do cara que está lá entrando no site, só que geralmente eu estou especificando mais o browser, beleza? Cliente é o browser, coloca essa cabeça. A forma que esses dois caras se comunicam é através de um protocolo de comunicação. Esse protocolo todo mundo digita antes de entrar em qualquer site. Na verdade, o browser coloca sozinho para você. É o HTTP. Você não tem lá http www.palmirinha.com.br. Esse aí, HTTP, é o cara responsável por mandar uma requisição do browser, certo? Lá para o lado do servidor. O servidor, ele entende HTTP. Não adianta falar outra língua com ele que ele não vai entender. Então eu escrevi aí, ó. Para que o cliente e o servidor se comuniquem, eles precisam compartilhar de uma linguagem comum. Essa linguagem comum é o HTTP.
o browser também conhece o HTML. Vou explicar daqui a pouquinho o HTML. Quando o servidor responde uma solicitação, ele geralmente envia algum tipo de conteúdo para o browser, para que se possa exibir. E aí sim, os servidores enviam para o browser instruções HTML. Então vamos entender aqui, ó. Vamos entender, ó. Eu tenho aqui o browser. O que esse cara entende? HTML. HTML. Aqui eu tenho o servidor. Servidor web. O que esse cara entende? HTTP. Perfeito. Quando esse cara ele quer pedir alguma coisa para esse cara aqui, o que ele envia? O que ele envia? O HTTP. Esse cara recebe alguma coisa de HTTP? Não, ele envia um HTTP. E nesse HTTP ele fala assim: servidor, pelo amor de Deus, eu quero acessar o site da Palmeirinha agora. Aí esse cara vai lá, nos arquivos dele, encontra o HTML, o arquivo HTML. O HTML é um arquivo como qualquer outro, certo? No servidor eu podia ter aqui, esse aqui um MP3, esse aqui um PDF. E como a gente pediu aqui o site, ele vai me retornar o HTML, que é onde tem toda a estrutura do site. Toda a estrutura de um site ele é montada através de um HTML, que o browser reconhece HTML e monta para você. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é a estrutura do HTML, não tenho pressa. Então ele pega esse site e fala assim, ó: browser, eu empacotei aqui de HTTP para você. O site da Palmeirinha que você está tanto querendo, certo? O browser recebe esse cara aqui e ele fala assim: opa, HTML é um padrão que eu conheço. E com HTML eu consigo apresentar uma página linda para minha mãe. E aí todo mundo fica feliz. Todo mundo entendeu como funciona isso aqui? Onde ficou a dúvida? O servidor, ele manda via HTTP, que é um protocolo, ou HTML. Então isso aqui é o pacote HTML. Imagina uma caixa. Dentro dessa caixa tem o HTML. Dentro dessa caixa aqui poderia ter um arquivo MP3, poderia ter um PDF, certo? É um padrão de comunicação, certo? Beleza? Então, através desse protocolo, desse pacote aqui, ele está enviando dentro dele HTML. O browser recebe essa comunicação, porque ele sabe falar HTTP também, certo? E ele fala assim: beleza, eu recebi um HTML. HTML é um tipo de arquivo que me representa uma estrutura de uma página. E ele pega e monta a página para você. Beleza? Pessoal, quem quer ganhar dinheiro nos dias de hoje tem que aprender isso aqui. Mercado de trabalho sem isso aqui. O HTML contém todas as instruções para que o browser possa montar e apresentar o conteúdo ao usuário. Ele descreve como deve ser a aparência e como a página web deve se comportar. Todas essas informações estão no HTML. Como a página tem que ser montada e que tipo de coisa ela pode fazer. Todos os browsers sabem como trabalhar com HTML, embora algumas vezes um browser mais antigo não reconheça partes de uma página que possa ser escrita em versões mais recentes do HTML. É aquele nosso velho problema de compatibilidade que existe em tudo quanto é lugar, certo? Então aqui eu faço a pergunta: como é que essa comunicação é estipulada, definida? E aqui eu respondo que é através do HTTP.
Eu coloco bastante texto assim, pessoal, vou falar de novo, não é para ficar lendo, mas é para que vocês, na hora de estudar, consigam lembrar de tudo que eu falei. Certo? É importante isso para vocês. Imagina se eu colocar só os tópicos aqui, eu ia me virar. Aí chega na hora de estudar, você que viu a matéria no começo do semestre, vai estudar para P2, você fala, putz, lembra nada que o cara falou. Nem eu vou lembrar de coisas que eu falei. Então, beleza. Quando o seu browser realiza um pedido para um servidor web, esse pedido é o que nós chamamos de requisição ou um request. Beleza? Quando o servidor processa o seu pedido e te devolve uma informação, essa informação vem por meio de uma resposta ou response. Beleza? Esse protocolo HTTP, ele roda em cima de um outro protocolo, que é o TCP/IP. Esse aí todo mundo já ouviu falar, né? Quando vocês vão configurar lá, speed, falando com a atendente lá, cheio de vou estar te ajudando, certo? Ela te ensina a configurar lá o seu protocolo TCP/IP. Esse protocolo, ele faz o seguinte, ele é responsável por pegar o seu HTTP, o seu pacote, e enviá-lo definitivamente, certo? Quem envia o seu protocolo HTTP é o protocolo TCP/IP. Beleza? Então vou explicar de novo aqui, ó. O browser cria um pacote HTTP e fala TCP/IP envia para a máquina servidor tal. Todo servidor tem um número IP que identifica ela na rede da internet, certo? O protocolo TCP/IP ele vai definir qual caminho da rede esse pacote vai trafegar para chegar até o destino. Isso vai estar abstrato demais, vocês estão entendendo? Eu estou sendo meio superficial nisso aqui, porque creio que vocês vão aprender isso, mas vocês vão ter aula de redes, alguma coisa assim? Já tiveram? Então isso aqui vocês sabem. Então o próximo, né ou não? Enfim, o seu protocolo TCP/IP vai pegar o seu pacote HTTP e enviar para o destino, certo? Esse protocolo HTTP aqui, esse pacote, ele pode ser particionado em vários pedaços e o TCP/IP é responsável por montar isso e enviar todas as partes. Tranquilo? Isso beleza, né? Então tá. Esse aqui é o danado do HTML que a gente está falando até agora. O browser só consegue montar uma página web por causa dessa estrutura. Ele precisa receber esse HTML para poder montar a sua página web. E como é formado esse HTML? O HTML ele é composto por tags, ou tags, sei lá, cada um fala de um jeito, eu falo tags. Através das tags. As tags, elas classificam qual é o tipo de informação que tem lá e como ele tem que apresentar essa informação. Beleza? Só para vocês terem noção, vocês já viram HTML? Estão aprendendo agora, né? Tá. Eu vou mostrar aqui só por cima como que é o esquema e creio que você tem a disciplina que vai pegar mais a fundo isso com vocês. Então vocês têm as tags que classificam aí as suas propriedades. Dessa forma aqui, nome tag, que pode ser qualquer nome definido por HTML, você fecha dessa forma aqui. Beleza? Isso aí todo mundo sabe. Algumas tags não tem a sua correspondência aí para fechar, então você fecha dessa forma aqui. Bem bonito, beleza? E aí fala aí que as tags são formadas por atributos, por comandos, valores, e os atributos modificam os resultados dos padrões dos comandos e os valores caracterizam as mudanças. Então eu coloquei aqui um exemplo de uma tag HTML, que é a HR. HR é a tag.
O color é um atributo e um head é um valor. O hr é um comando que faz uma linha horizontal. Então eu estou falando assim, ó. Quando o servidor me enviar um HTML e dentro desse HTML tiver essa tag hr color red, o browser sabe que em algum lugar dentro da minha página vai ter que ter uma barra horizontal vermelha. Beleza? Então essa aqui é uma estrutura básica do HTML, que vocês já devem ter visto, certo? Então, essas tags definem dentro do seu arquivo que aquilo é um arquivo HTML. Esse aqui é um cabeçalho. Essa é uma tag, que é o título da sua página. E o corpo, que é onde geralmente ficam as informações da sua página. Então tá aí, ó, HTML define o início do documento, indica ao navegador que todo o conteúdo posterior deve ser tratado por uma série de códigos HTML. O head define o cabeçalho HTML que traz informações sobre o documento que está sendo aberto. E o body define o conteúdo principal do documento e a parte do HTML é exibida no navegador. Coloquei aqui como exemplo. Pessoal, se isso aqui vocês já sabem, não deixa eu ficar perdendo tempo com isso não, tá? Então eu coloquei aqui dois exemplos de tags que podem ficar no cabeçalho. O título, title, que vai definir o título da página. E aquela, quando você entra na página, lá na barrinha, lá em cima do browser, fica mostrando o título da página, é definido através dessa tag aí. E esse método é importantíssimo nos dias de hoje. Nesse método aí, a gente coloca as descrições de quem fez o trabalho, qual é o tipo de conteúdo que está dentro da minha página, a versão. E o Google, na hora de montar aqueles índices dele lá, ele utiliza essa tag da sua página para poder classificar a sua página dentro lá do índice dele. Beleza? Abstrato demais ou para entender? Quando eu falar dá para entender, substitui o dá por qualquer outra coisa. Certo? Conseguiram compreender? Esses são comandos que podem ter dentro do body. São exemplos aí. O H1, H2, vai até H6 aí, por aqui, que define aí o tamanho das palavras, da cabeçalho do seu código. O BR pega a linha, o table cria uma tabela, o TR e o TD criam colunas e linhas. A fonte, que altera a fonte do seu texto, como a cor, o tamanho. As tags B, I, U e S, que define o negrito, o itálico, o sublinhado, o riscado. O MG imagem, o form que cria o formulário, beleza, isso aqui, ó. Isso aqui a gente vai aprender um pouquinho disso aqui hoje, porque através disso aqui a gente consegue fazer muitas coisas legais. Cedo, hein? Tentar ver vocês. Valeu. Menina! O input, que é o campo de texto, o campo para o usuário digitar. O A que faz um link aí para uma outra página. E o TXI, que define uma área de texto para o usuário digitar com mais Curtinho. Só lá. Isso aqui é uma página. Eu vou mostrar aqui algum exemplo.
Caso eu criar uma página bem bonita, eu tenho uma página assim, aí eu coloquei o título da página lá em cima, tá vendo? Olha lá, vamos prestar atenção aqui. Usar uma página séria. Então eu coloquei o título, um título da minha página, uma imagem, criei um formulário, criei um botãozinho para poder apagar todas as informações. Eu criei um campo aqui que esconde as informações, é um campo do tipo password. Aqui funciona com a belezinha. E um outro botãozinho logar aqui, que é a gracinha também, só que não vai funcionar porque não tem mais nada, beleza? Tá bom? Olha lá, não era esse aqui, esse 10? Ah, não, era o erro 404. Quem responde o 404 é o servidor. Tá? Aqui eu estou rodando sem servidor nenhum. Eu só estou mostrando o seguinte. Eu tenho um arquivo que eu criei na minha máquina e eu estou abrindo esse arquivo com o browser. Esse arquivo é um HTML e o browser fala assim: HTML eu conheço e sei montar a página para você. Agora eu vou mostrar aqui a página que é a coisa mais linda. Putz, Deus, um monte que tá ligado. Olha como ele me ajudou pra caramba, né? Olha lá. Então no cabeçalho, vocês viram lá, né, que tinha o Adobe programação de script. Adobe. Então eu coloquei aqui, ó, a tag título e o valor que tinha que estar lá. Ó, belezinha? Sossegado, né? Dentro do curso, aí pessoal, todo mundo sabe isso aqui já? Começa pra caramba a falar, viu? Fala fácil. Aqui eu defini uma tag que centraliza a informação no meio da página. E está centralizado o texto página de login com o H1, que deixa aqui o texto grande e tal. Opa. 6-2. Taxiões. Taxiões. Vamos lá. O parágrafo. Essa tag P aqui. Aí, pessoal. Essa tag P aqui, um parágrafo. Dentro desse parágrafo aqui, eu resolvi colocar uma imagem. Que é essa imagem em ponto JPEG. Que é esse carinha aqui, ó. Beleza? Até que todo mundo está conseguindo entender. Eu defini um tamanho e comprimento aí para essa imagem. Largura. Não, eu só coloquei para colocar só. Um texto, por exemplo. Entendeu? Vamos tirar para ver como fica. Vamos quebrar, vamos quebrar.
Quer trocar essa? Pô, olha o seu tudo Nosso caso aqui não muda nada não, mas se colocar dentro do texto, 50 centavos. pode fazer experiência lá. Aí eu crio aqui, ó, isso aqui que é importante, ó. Isso aqui eu crio um formulário. Aqueles dois campos para poder colocar as informações estão dentro de um formulário. No meu caso aqui, eu estou falando assim, ó. Quando eu clicar no botão Submit, que eu dei o nome de lugar, ele vai pegar as duas informações do meu texto aqui. Na verdade, ele não vai colocar nada não, mas ele vai simplesmente enviar, vai fazer uma chamada para a página 2, dentro do meu formulário aqui. Certo? Então eu criei um formulário. Dentro desse formulário eu criei dois campos. Um campo do tipo texto, eu dei o nome de parâmetro 1, e outro campo do tipo password, e dei o nome de parâmetro 2. Criei um botão do tipo reset, é uma palavra aí reservada aí que vai limpar todos os campos. Você viu que eu não programei nada para limpar os dados lá, ele faz isso sozinho. Vai limpar os dados do formulário que está no botão reset. Só por definir esse password aqui, ele já não revela a informação que está no campo. Interessante. Belezinha? E o botão submit, que eu chamei de logar. O submit é quem vai disparar a ação que está definida aqui em cima. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar como que faz isso daí para outra página. Na verdade, para outra página não, vai ter que mandar no servidor. Beleza, tá, isso depois a gente conversa. Então tá lá. A gente já entendeu o que é um HTML, já entendeu o que é um HTTP, a gente sabe o que é uma resposta, certo? Mas até agora a gente não viu como é enviado. A gente sabe que envia, mas como envia? O meu browser envia uma requisição para o servidor. Mas como é essa requisição? Como ele envia essa requisição? Alguém sabe? Essas requisições elas são enviadas através de dois métodos do HTTP. Esses métodos nós chamamos de GET e POST. São duas formas diferentes de eu pegar e falar assim: browser, envia uma requisição HTTP para um servidor. Beleza? Aí eu escrevi assim, ó, o post é um método utilizado para enviar uma solicitação e ao mesmo tempo enviar dados de um formulário. Por exemplo, um usuário e senha, que a gente tinha na nossa página lá. E o GET é um método utilizado para pedir ao servidor um recurso e enviá-lo de volta. Esses recursos podem ser um HTML, uma imagem, um PDF e blá blá blá. O método GET também pode enviar dados, mas ele tem algumas desvantagens em relação ao POST que a gente já vai ver. Quando eu faço uma requisição GET ou uma requisição POST, dentro do HTTP, é esse carinha que vai. É essa informação que está dentro do pacote HTTP. Tem alguns programas, eu já mexi em um do Firefox, é um pluginzinho dele lá, que eu consigo filtrar essas requisições aí. O HTTP, tanto do método GET quanto do POST. Eu não me lembro qual é o nome do plugin, mas eu já tive que usar algumas vezes já. Dentro de uma requisição, então aqui ó, dentro de uma requisição GET, lembra que eu falei que eu posso enviar alguns dados?
posso enviar, por exemplo, o dado do nome, do password que está no meu formulário. Quando eu envio os dados, eles são enviados dessa forma aqui, ó. Eu estou falando assim, ó. Envie para a página select vir paste, desce, task, Ctrl C, e você vai enviar para essa página uma informação color, dark e task. Podia ter colocado outra palavra aqui, se soubesse falar, pelo menos. Taste, olha, obrigado. Big Taste? Malte. Além desses cabeçalhos aqui, ele forma em qual versão da HTTP ele está mandando essa mensagem. Certo? Aqui ele coloca outras mensagens também. Por exemplo, falando qual é a língua que foi enviada, qual é o charset que foi enviado, qual é o nome do browser que enviou. Todas essas informações vão dentro do pacote. Na verdade, aqui são browsers. O browser que enviou e tudo mais. Dentro do post eu tenho o mesmo esqueminha. Beleza? Só tem uma diferença. Todo o conteúdo que eu estou enviando de informação não fica junto ao URL do destino que eu quero mandar, mas ele manda empacotado em uma outra parte aqui. Essa é uma das vantagens do post. O GET ele tem um tamanho limitado de informações que ele pode enviar. E além desse tamanho limitado, ele deixa aparente lá na página do cara, lá no browser, lá onde fica o URL, ele deixa aparente toda essa informação ali em cima. Então imagina, eu estou enviando um usuário e senha via GET. Quando entrar na página lá, vai aparecer o endereço do que eu enviei, a interrogação, que significa vou enviar um GET, e o valor do usuário e da senha. É bacana isso aí, né? Deixar claro, exposto para todo usuário ver essas informações. Já com o post, essas informações não são mostradas no browser. E o post também tem uma vantagem em relação ao limite aí de informações que ele pode enviar, que são bem maiores. Tranquilo? Vocês entenderam a diferença desses dois métodos? Então eu descrevi um pouco melhor aí, ó, do que eu não falei até agora. É o seguinte: quando eu peço para o site e não defino qual é o tipo de método que eu estou utilizando, por padrão ele usa o GET. Quando eu faço uma solicitação na página, entre na página tal, e eu não falo, estou mandando via post, por padrão ele empacota aquilo via GET. Beleza? Aí esse site me devolve um HTML. Meu browser interpreta esse HTML e dentro da página HTML tinham várias imagens. Para cada imagem, o meu browser reenvia um GET, reenvia uma solicitação do servidor, o servidor pega a imagem e recarrega na página. Como é que eu defino o método? Lá no form, vou mostrar. Lá no form você fala lá qual é o método. Beleza? Sim? Então aqui, ó, só mostrei aí, ó, como que vai a informação do GET. Aqui é o endereço do servidor, o localhost significa que é o servidor local que roda na minha máquina. Então se eu instalei um servidor web aqui, eu posso chamá-lo através do localhost. 8080 é a porta de comunicação que utiliza. Isso aí é grego, vocês sabem do que eu estou falando? Beleza. O nome da página, testget.html. E aí aqui essa interrogação define, a partir daqui, não é mais o nome e o endereço que eu quero enviar. São os dados que eu estou enviando. Que eu estou passando o meu nome, que é o Danilo, e sobrenome, que é Costa. Beleza?
O post é similar ao get. E a gente utiliza, assim, é mais comum a gente ver quando estão passando dados, estão recebendo os dados na internet. O mais comum, eu julgo mais correto é ser enviado tudo via post. Porque esconde isso aí da camada do usuário, ninguém sabe o que você está mandando e ninguém precisa saber. Beleza? Pessoal, desculpa, mas eu esqueci de colocar qual que é o atributo e o valor lá pra gente colocar o get, mas se eu não me engano, quem você vê method igual get. Naquele form tinha form, action, e aí tinha lá qual era o destino que eu queria mandar. Na frente escreve method e escreve get, e aí ele vai enviar via get. Escrever post e via post. Beleza? Mas depois dá uma confirmada nisso aí. Isso mesmo, né? HTML não é meu forte. E como vem a resposta? Atenção! Como vem a resposta? A resposta vem através dessa estrutura aqui, ó. Aí nessa estrutura ele fala qual é a versão do protocolo que ele enviou a resposta, um número que define o status da resposta e a descrição da resposta. Aí aqui ele coloca outras informações. Uma coisa que é importante, esse ponto de type aqui, que é o que eu estou retornando, o que é a minha resposta. Esse content type aí é também chamado de mine type. Então, vocês ouvirem falar essa nomenclatura aí, é o conteúdo que está sendo enviado na resposta aí da requisição. Beleza? Aí coloca a data, coloca o tipo de servidor e tal. E aqui embaixo ó, é onde coloca o conteúdo HTML. Beleza? Então eu faço uma requisição, o servidor processa, monta esse pacote HTTP aqui e lá no fim do pacote ele coloca todo o código HTML. Esse cara é recebido pelo browser, ele pega essas informações, fala, opa, HTML me interessa e monta a imagem, monta a página para vocês. Tá, beleza. Então a gente já entendeu como funciona toda essa estrutura aí do GET, do POST, do HTML, do HTTP, e eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. É o seguinte, o que tem aqui na camada do servidor são arquivos, não são? São arquivos. Quando eu faço a requisição, ele me retorna exatamente o arquivo que está aqui, não é verdade? Verdade ou mentira? Verdade, né? Agora vamos fazer o seguinte. Eu quero falar assim, ó, servidor, eu quero que na minha página HTML tenha a hora atual. Apresente a hora atual de que essa informação foi processada. Isso aqui tem um conteúdo estático. É fácil de resolver isso, certo? É só eu criar uma página com cada horário existente aí, cada segundo, certo? E aí, o meu browser, na hora de chamar, vai chamar a página certa. Beleza? Funciona, não funciona? Funciona. Olha lá, chama a página da palmeirinha, da hora tal, tal, tal. O servidor vai lá e pega da hora tal, 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 e te devolve. Tranquilo? Funciona. Encontramos um problema aí, né? Isso é completamente fora de uso. Ninguém faria um negócio absurdo desse. O que é importante entender é que os servidores web, eles adoram páginas estáticas. Eles adoram página estática. Isso é uma página estática. Estática é que não muda, certo? Não muda. Ele vai pegar aquilo lá e pronto, acabou. E aí? Eu queria algo mais inteligente. Algo que não fosse estático. Algo que fosse dinâmico.
Aí entra o servlet. Olha que coisa bonita, né? O que eu quero é isso aqui, ó. Isso aqui é o método como desfazer. Fazer uma página com cada horário existente, certo? Esse aqui é uma coisa inteligente de ser feita. Colocar uma variável dentro de uma página HTML. Isso é lindo, não é? Fala sério. Não? Vocês preferem fazer outro modo? Vocês preferem fazer de outro jeito? Exercício aí, vai, lição pra casa. Professor gentil, só pede isso aí. Vai demorar, uma semana pra fazer isso. Certo? O que nós queremos é chegar nisso aqui, ó. Chegar nisso aqui. Mas como chegar nisso aqui se o meu servidor web não sabe processar isso? O servidor web só fala assim, só sei trabalhar com página estática. Ô, me dá hora agora, esquece isso aí, só sei trabalhar com página estática. Alguém vai ter que fazer esse papel aí, certo? Certo ou não? Quem faz esse papel, por enquanto, a gente vai chamar de aplicação helper. É a aplicação que vai ajudar o servidor web. Só para entender uma coisa aqui, ó. O servidor web é uma aplicação. Beleza? Essa aplicação pode ser, por exemplo, o Apache. Alguém já ouviu falar no Apache? Beleza. É um cara responsável por receber requisições e buscar coisas estáticas. Beleza? Apache é como se fosse o IS. Hã? Como se fosse o IS. Isso. Então, de forma macro, a nossa aplicação helper deveria fazer isso aqui, ó. O cliente chama a aplicação do servidor, certo? O servidor vai falar assim, ó, o cliente está querendo passar esses parâmetros ou ele está querendo uma página dinâmica. A nossa aplicação helper fala assim, ó, deixa comigo, a página dinâmica quem manda sou eu. Ele vai dentro da página dinâmica lá, a gente vai mostrar o que é, ele vai e coloca dentro de um HTML a hora exata. Essa aplicação helper tem o poder de trabalhar com variáveis, isso tem que ficar claro. Então ele pega, trabalha com essas variáveis, monta um HTML estático e devolve para o servidor de aplicação. O servidor de aplicação fica todo feliz que recebeu um negócio estático e devolve para o cliente. Isso aí tem que ficar claro. Esse fluxo, vocês entenderam? Para que serve a nossa aplicação helper? Para trabalhar com páginas dinâmicas. O nosso servidor de aplicação, nosso servidor web, ele trabalha com páginas dinâmicas? Não. Não. Quem trabalha é o helper. É isso que tem que fixar na cabeça de vocês. E aí quem dos servers? Os servers vão fazer exatamente esse papel da aplicação helper aí. O que é esse servlet? Escrever, o servlet é uma classe Java que basicamente faz a criação da página HTML dinamicamente. Beleza? Ela é uma classe filha de Java Servlet, HTTP, Servlet. E o que ela faz? Ela recebe as requisições GET e POST que vem do browser, certo? Processa essas informações e devolve uma página HTML. Tranquilo? Não? Eu vou imaginar aqui, ó. Antes de explicar um pouquinho mais, eu vou só mostrar a estrutura da classe aqui que vocês vão ter que fazer provavelmente amanhã no laboratório. Você vai ter que criar uma classe, certo? Aqui o nome da minha classe eu chamei de primeiro servlet. Beleza? Servlet por quê? Porque ele faz o papel daquele servidorzinho mágico helper que a gente viu lá.
Tranquilo? Vocês vão ter que criar essa classe e falar que elas estendem o HTTP Servlet. Quando eu falo que ela estende o HTTP Servlet, eu falo assim, opa, essa minha classe aí é um Servlet. É um cara que sabe transformar conteúdos dinâmicos em HTML. Beleza? E devolver essa requisição para o servidor web. Quando eu recebo uma requisição do meu servidor, do meu browser, via GET, eu preciso vir na meu servlet e falar assim, ó, é de um GET que eu estou recebendo a requisição. Por isso do nome do GET, o nome reservado do HTTP Servlet. O HTTP Servlet tem alguns métodos, do GET, do POST e outros, certo? O do GET, a gente vai sobrescrever esse método e falar assim, olha, deixa comigo, que a partir de agora, o do GET vai fazer o que eu quero. Beleza? E aí o que eu fiz aqui, ó? Só para destacar aqui, o método do GET, ele recebe obrigatoriamente dois parâmetros. O request, que são os dados, os parâmetros, que são enviados pelo browser via GET. Lembra aquele nome, aquele sobrenome, password? São enviados através desse request. Dentro desse request vão ter essas informações. Beleza? E o response. O response é o que eu vou devolver para o servidor web, para o servidor web devolver para o meu browser. Até aí tranquilo. Ou dúvidas até aí? Dúvidas ou tranquilo? Mesmo? Ele estende HTTP Servlet. Sempre isso. Quando eu estendo HTTP Servlet, eu estou falando assim, a minha classe é um cara que consegue receber requisições da web. Beleza? Aí o que eu estou fazendo? Olha aqui, ó. Eu criei uma variável que eu chamei de out, certo? E ela vai receber o response.getWrite. O que isso quer dizer? Que tudo que eu colocar dentro desse out vai ser enviado como resposta. Beleza? E aí? E aí eu fiz assim, ó. Eu criei uma variável do tipo data, que eu chamei de today, e aqui eu instanciei uma nova data. Quando eu faço isso, automaticamente ele pega a data atual e guardou dentro da variável today. Beleza? E aí eu dei o out, e o que o out faz mesmo? Ele vai mandar as informações lá como resposta. Out.println, println todo mundo lembra o que faz, né? Dando essas informações na tela, né? E eu estou fazendo o que aqui, ó? O que é que tem aqui dentro? Um código HTML. Isso aqui não seria minha página estática? A diferença é que aqui no today teria a data exata. Só que em vez de ter 1 milhão de páginas, isso aqui é uma variável que está dentro de um HTML. E quando acaba o código, ele vai pegar toda essa informação aqui e vai devolver como resposta. O que vai devolver? O HTML prontinho para a data de hoje. Alguém entendeu isso? Alguém tem dúvida sobre isso? Senhor, se fosse atualizado todo segundo, não é diferente. Isso aqui não é que é atualizado a todo segundo, né? Eu sei, mas no caso eu queria que fosse mostrando segundos, como se fosse um programinha. Fosse mostrando segundos por segundo. Se ele atualizar toda hora a página, isso seria inviável, né? Mas. Como? É, isso seria inviável. Você poderia usar JavaScript. A gente aprende isso. JavaScript digital. Dá pra fazer com JSP também, né? Dá pra fazer com JSP também. Aula aqui, na próxima aula o assunto é JSP. É complemento desse cara aqui. Beleza? Existem métodos para fazer isso, viu? Sem ficar chamando o servidor direto. É, seria inviável, né? Da hora.
Só chama uma vez e vai ter o segundo. Só que é o seguinte aqui, pessoal. Tá acabando, tá? Faltam pouquíssimos slides. Eu nem sei que horas são. Que horas são? 10 horas. O que acontece? Eu tinha na minha estrutura, eu tinha assim, né, ó. O browser, que é a camada do cliente, o servidor web, e eu tenho aqui, ó. Eu tinha aqui, ó, a minha classe Java, não é? Uma classe Java roda onde? Vem com Java, não é? Dentro do computadorzinho bonitinho, certo? Esse servidor web aqui, ele deveria vir aqui, chamar a classe e pedir para executar, não é? Mas ele não faz isso aqui não. E aí, meu? E aí? Ele não faz isso aqui não. Quem faz isso aqui é um negócio que a gente chama de container. É um negócio de container. Aí eu escrevi aí, ó. A aplicação web, como Apache, a aplicação web é esse cara aqui. Como Apache, não encaminha diretamente a requisição ao servlet. O servlet, nossa classezinha. Quem encaminha a requisição ao servlet é o container, como o Tomcat. Tomcat aí é um outro produto e ele faz esse papel de container. A intermediação entre request response, entre a aplicação web, entre esse cara aqui e o servlet, é tudo realizado através do container, que é um cara que fica aqui no meio. Beleza? Isso é, o servidor web não fala diretamente com o servlet, tem que passar pelo container. E aí o container pega e fala, ah, tá bom, você quer falar com o servlet, então eu falo para você, o servlet faz o que tem que fazer, devolve a informação para mim e eu devolvo para você. Beleza? Se fosse compilar alguma informação. É, ele chama a execução do cara aqui, né? Beleza? Traduz para a linguagem desse. O container é quem sabe para qual servlet distribui a requisição. Eu te pergunto, eu poderia fazer essa requisição vir direto para cá? Falando no mundo Java, eu poderia. Com Java eu posso fazer qualquer coisa praticamente. Certo? Poderia desenvolver lá para abrir uma conexão, socket e receber a requisição e não sei o que lá, não sei o que lá. Poderia? Poderia. Só que o container apresenta 1 milhão de vantagens em cima disso, porque para que eu possa fazer o mesmo papel do container, eu teria que ter suporte para comunicação, eu teria que ter suporte para gerenciamento de ciclo de vida. Isso é, ele sabe, preciso montar uma conexão aqui, preciso montar a conexão, preciso chamar, não preciso chamar, preciso fechar, preciso abrir. Ele faz todas essas coisas, ele implementa segurança, ele implementa suporte a multithread, isso é, eu consigo chamar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ele dá suporte ao JSP, que a gente vai ver na aula que vem. Então, trabalhar com container, a gente tem vantagens, porque ele já tem um monte de coisa pronta dentro dele, que a gente não precisa mais implementar. Tranquilo? Essa é a vantagem do container. Se alguém falar, você não consegue fazer, não, você consegue. Vai dar um trabalhão do caramba, mas você consegue chamar lá na outra ponta. Você consegue ser chamado. Só que o container já tem tudo isso pronto para você. Beleza? Como que eu gerencio o container? Você tem métodos para gerenciar o container e grande parte do trabalho o container já faz sozinho. Como Tá? fechar conexões, né? Como fechar? Fechar a conexão, ele fecha sozinho. Mas o container é pertence ao Java? O container pertence ao Java. O container é um produto, né? No nosso caso aqui é um Tomcat. Existe uma implementação, um modelo que define, aqui nós temos um container, beleza? Se você quiser, você pode criar o seu container. Você pode criar o seu container. Mas a gente tem que seguir uma especificação, umas normas para poder fazer isso. Beleza? Então tá. Falta 3 slides. Então, o container é o cara que chama esse daqui, né? O servlet.
E como o container sabe qual servlet chamar? Isso é, eu preciso ter um padrão que fala assim, ó, quando o servidor chama A, o A quer dizer essa classe. Esse padrão é estabelecido através do Deployment Descriptor. Treinei muito nisso já. Quase RPG. Certo? Também bastante conhecido aí no meio como o web.xml. É um arquivo XML que vocês vão ter que criar, e esse arquivo XML vai conseguir fazer as referências do que vem para o servlet e devolver para quem chamou. Beleza? Aqui está um exemplo de um deployment descriptor, de um web.xml. Isso vocês vão ter que criar. Se você não criar esse cara aqui, na hora de chegar para o container vai falar assim, beleza, recebi uma requisição, e para quem que eu mando? Não vai saber. E como funciona? Isso aqui é uma cláusula obrigatória que você vai ter que pôr, certo? Que vai definir que o seu arquivo XML ele é um deployment descriptor, o seu container vai precisar entender essas informações. Basicamente é copiar e colar. Não conheço um cara que copia tudo isso que faz isso aqui na mão. Beleza? As informações importantes são assim. O Sakurai deve fazer. O Sakurai ele guarda isso aqui com objetos com a mente. Ele vai mandar a gente fazer. Não desafie o Sakurai. Vamos lá. Tem mulher. Deixa eu dar uma ideia com ele lá, Tá babando esse Aqui, ó. Isso aqui é parecido com as tags HTML, não é não? Oi? Parecido, né? Essa tag servlet aqui, pessoal, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é importante. Aqui, eu vou definir qual é o nome do servlet e para qual classe esse meu servlet aponta. Certo? O servlet name serve para fazer a junção com essa informação servlet name que está dentro do servlet map. E esse URL pattern é o endereço que o browser vai chamar. Então vai funcionar assim, ó. O browser chamou serve1. Isso aí, tem a barra porque existe todo um contexto antes, que vocês já devem ter visto no HTML, depois você vai incrementando as barras. Então ele chamou o serve1, o servidor vai repassar para o container, e o container vai falar assim, ó, recebi uma requisição do serve1. Tá, qual classe eu mando? Pergunta para o primeiro server. Você vai vir para cá, e esse cara vai falar, você vai chamar o primeiro server. Esse aqui é o nome da classe. Beleza? Sem isso aqui, o container vai falar, hã? Isso aqui é um XML. Isso aqui é um arquivo web.xml que vocês vão ter que configurar ele para cada servlet que vocês forem criar. Então assim, ó, o DD, que é o Deployment Descriptor, uma abreviação aí, é um por aplicação web. E dentro dele eu posso ter uma penca de servlet. Aí eu só defini o servlet name, amarra o servlet com o servlet map. Acabei de mostrar. E o servlet class é o que define a classe Java. E o URL pattern é o nome da classe, é o nome da página que você vai receber. Aqui está um desenho mais bonito, é o último slide aí, para alegria de vocês. O cliente faz um GET. A aplicação do servidor, que é o nosso servidor web, recebe o GET e repassa para o container. O container usa o Deployment Descriptor para poder falar assim, ó, reenvia o GET para o servlet. O servlet faz a macumba que ele tem que fazer e devolve a parte da HTML para o container. O container devolve para a aplicação web e devolve via response HTTP para o cliente HTML, e aí o cliente vê finalmente a página da Palmeirinha com as notícias atualizadas com a hora atual. Beleza? Oh.
usei como referência para montar esse material, esse livro, Head First, Servlet e JCP. Tem esse livro em português e ele é fenomenal. Show de bola. Orgasmos múltiplos em inglês. Professor, esse web XML é como se fosse o web config do .NET. Isso aí. Quer dizer, não conheço o .NET, mas se tem essa função de fazer um mapeamento do que recebe para as classes internas. Beleza? Eu não tenho certeza que eu não conheço o .NET.